Agora, no Primeira Hora, vamos à nossa entrevista. Por aqui o Camilo Dantas, ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também membro da Comissão Eleitoral. Camilo, seja bem-vindo, bom dia. Mais uma participação aqui no Primeira Hora. Bom dia, Benise, bom dia, Alex, bom dia, Edson, bom dia a todos os ouvintes do Primeira Hora. É um prazer novamente estar aqui nos estúdios, falando nesse programa e nesse momento tão importante para o município de Santa Cruz, que é o processo unificado de escolha para o Conselho Tutelar. Isso, então é justamente sobre isso que a gente vai falar. A campanha eleitoral começa hoje, não é? Para a escolha do Conselho Tutelar, os membros que foram já foram definidos, quem são, mas na prática, como se dará essa campanha, Camilo? O período da campanha vai transcorrer do dia 15, né, hoje, até o dia 29 de setembro. Né? É uma campanha diferenciada porque existem algumas orientações, né, principalmente na questão do material de divulgação, é mais restrito. Né? É uma campanha que se dá basicamente assim, com mais intensidade nas redes sociais, né? Porque são campanhas que não têm apoio financeiro, apoio político de partidos, não podem ter, né? E aí fica por conta de cada candidato. E aí, para que haja um equilíbrio entre os candidatos, existem essas determinações. E esse ano houve algumas mudanças, a inclusão de poder usar o santinho, mas basicamente é uma campanha que acontece diretamente nas redes sociais. Certo. Eu gostaria de destacar as principais regras, Camilo, dessa campanha, né? Quais são essas principais regras, o que os candidatos devem ficar atentos, né, para eles cumprirem essas exigências? Bem, em relação ao período, né, que é fato, em relação à divulgação, é proibido o uso de carro de som, é proibido fazer movimentos que estejam ligados ou com figuras públicas ou com partidos políticos. Aí é permitido usar santinhos, né? E aí na reunião que a gente teve com os candidatos na última sexta-feira, foi definido um limite de quantidade de santinhos, e esse limite aí ele se dá em cada cidade. Cada cidade se reúne, porque a resolução que a gente, não só a eleição, como todo o processo da eleição, vem sido feito com base nas orientações do CONAN, né, que é o Conselho Nacional, e do CONSEC. E aí nas resoluções que a gente baixou, não tem uma determinação de quantidade. Mas aí, por orientação do Ministério Público, também na reunião que tivemos com o promotor, doutor Ricardo, foi orientado que as comissões dos conselhos se reunissem com os candidatos e definissem com eles uma quantidade. E aqui em Santa Cruz foi definida a tiragem máxima de 2.000 santinhos. Né? O material que eles vão ter custo é esse. Né? Não é permitido impulsionamento, pagamento, ou seja, tráfego pago na internet. Tem que ser feito pela rede social própria do candidato, não pode estar vinculado a nenhuma empresa ou nenhuma instituição. O próprio santinho tem algumas limitações de informações, que é só constar o nome, a foto, o número e, se caso queiram, o currículo. E nas redes sociais eles têm... É ilimitado, eles podem divulgar quantas vezes quiserem. Porém, todas as redes sociais que eles vão utilizar durante a campanha precisaram ser comunicadas ao Conselho, para que haja a fiscalização também, para que evite o abuso também. Né? Uma das coisas que foi colocada lá foi a questão do abuso. Não abusar tanto das redes sociais. Então, basicamente, Albenise, Alex e Edson, essa campanha ela gira em torno das redes sociais. São 9 candidatos, Camilo, não é? São 9 candidatos. Eles são identificados por um nome, número? Como é que é feita a definição do número para a campanha? Eles são identificados com o nome e com o número com 5 dígitos. Né? Foi uma orientação, porque aqui em Santa Cruz, por exemplo, é um dos poucos municípios do Rio Grande do Norte que vai receber urna eletrônica. E aí essas orientações de parametrização de números já veio lá do TRE. Entendi. Então, a definição aqui foi feita com 5 dígitos. Igual funciona para vereador e para deputado estadual? Isso, exatamente. E aí uma observação em relação aos números, para evitar qualquer ligação com o partido, eles não puderam escolher números que começassem com legendas de partidos que existem. Né? Então, todos os números que vocês vão ver lá, nenhum existe o partido com aquela legenda. Você tem essa lista de candidatos? Tenho.
Tá fácil aí? Só para a gente saber quem Eu só são não os... tenho os números. Não, tudo bem. Pelo menos a relação, né, das pessoas. Camila, enquanto você procura aí, eu queria que você já pensasse numa resposta com relação, ainda falando da divulgação das candidaturas, como é que encaixa o rádio? Você falava das redes sociais. O rádio é permitido que esses candidatos participem, sejam entrevistados, debates, enfim? É permitido, mas eles não podem pagar pelo uso do espaço. Uhum. E caso eles consigam, e isso também foi definido em reunião, e caso eles consigam algum espaço para entrevista, por exemplo, eles estão condicionados a participar caso esse espaço também seja do mesmo espaço em igual tempo Para todos para os todos os candidatos. candidatos. Entendi. Né? Então, na reunião que a gente teve essa orientação e a gente ficou acordado o seguinte: caso você seja convidado a participar da entrevista, você aceita, mas na condição do espaço que está cedendo para você da entrevista também conceder para os demais. Porque isso pode dar um entendimento de abuso de poder econômico, né? Uhum. Mas vamos lá. Achei, Alvenice. Achou. Ó, nós temos 9 candidatos, né? Edna Thelma de Oliveira, Idalino Suplicy da Silva Azevedo, João Batista Santos de Medeiros, José Edson da Costa, José Wilson de Lima, Joselita Gomes da Silva, Maria Elizabeth Galdino da Rocha, Maria Luriane da Silva Confessor e Rita de Cássia Lima de Lima Bezerra. São os 9 candidatos. Esses 9 candidatos, só para lembrar, passaram por um processo longo, né, de inscrição, de habilitação documental e depois pela prova de conhecimento específico do ECA, né, que aconteceu mês passado, e aí Foi o último passo, né? foi o último passo, e aí foram habilitados para participar da campanha. Camila, eu queria que você falasse um pouco então do trabalho do conselheiro tutelar, né? Porque é um trabalho que, vamos dizer assim, é autônomo, não é ligado, apesar de ser, vamos dizer assim, o salário que é pago vem do município, vamos dizer assim, né? Mas não é ligado diretamente à prefeitura, o trabalho do conselheiro, né? Queria que você destacasse um pouco qual a função, a quem é ligado, essa ligação com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como é que se dá esse trabalho do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão que está ligado indiretamente à administração pública, porém ele é autônomo, né? Haja vista que é feita a escolha dos candidatos em sufrágio popular. E aí os conselheiros, eles atuam em colegiado e individualmente. Geralmente o conselho tutelar, ele é provocado por denúncia, né? Ele atua com base em denúncia. Qualquer tipo de ato ou situação que fira na quebra dos direitos da criança e do adolescente, eles podem ser denunciados ao Conselho Tutelar. Existe um grande mito, e a gente tenta desconstruir ao longo do tempo, de que o Conselho Tutelar vai tomar meu menino, o Conselho Tutelar vai prender o pai de fulano e tal. Não, o Conselho Tutelar é o órgão que recebe a denúncia e encaminha para a rede, né? Digamos que ele recebe uma denúncia de que está havendo maus tratos. Então, ele acolhe a denúncia e encaminha para os órgãos competentes que possam resolver essa situação, né? Quando tem a questão de crianças que estão passando por situação de desnutrição, ou por abandono dos pais, ou por negligência, então se encaminha para os órgãos públicos que podem atuar nisso aí. Então, o Conselho Tutelar, ele não tem a função, digamos, poder de polícia de prender ninguém. Ela acolhe a denúncia e encaminha para a rede. E essa ligação com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente? Porque, por exemplo, quem está mais coordenando, né, essa campanha eleitoral, existe um trabalho em conjunto, é isso? Bem, o Conselho, assim como os demais conselhos, são órgãos de controle social, né? Então é onde a sociedade civil, juntamente com o poder público, vai estar fiscalizando o trabalho do Conselho Tutelar. Nós também, do Conselho do CMDCA, procuramos sempre ajudar no que é necessário, mas também trabalhamos por provocação. No âmbito do processo eleitoral, é competência do Conselho, né,
Inclusive, a Comissão Especial Eleitoral é composta por membros do Conselho Tutelar, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí a gente trabalha durante esse período eleitoral do processo unificado, construindo, junto com os candidatos, todo o processo. Né? Todo o processo da escolha é de responsabilidade do CMTCA, inclusive na questão da fiscalização das candidaturas, qualquer situação de solicitação de impugnação de campanha, de candidato, passa pelo CMTCA. O Ministério Público só acompanha, só ajuda a fiscalizar. Uma pergunta 3 em 1. É possível reeleição? O mandato é de 4 anos. E qual a carga horária do conselheiro? Existe uma carga horária? Ele tem que atuar tantas horas por dia ou por semana, enfim? Bem, o mandato é de 4 anos. É possível se reeleger quantas vezes quiser, né? Tem que passar pelo processo e essa legislação mudou. Antes eram só 2 mandatos. Antes eram só 2 mandatos, mas agora você pode quantas vezes quiser participar do processo eleitoral. Mas tem que passar por... Tem que passar por todo o processo. Não tem nenhum tipo de benefício. Exceto a experiência que você ganha, né? Uhum. Você ganha essa experiência e se você souber, você leva para frente. Em relação à carga horária, são 40 horas. Só que o Conselho Tutelar também necessita de pessoas que fiquem de plantão. Né? Tem os plantões, os plantonistas. E aí aqui em Santa Cruz, eles, em conjunto, em coletivo, eles definem essa questão de como cobrir a questão do plantão, porque eles não têm um efetivo. O efetivo é simples, são de 5 membros. Faz uma espécie de rodízio. Faz uma espécie de rodízio, E aí, se você trabalha 40 horas, você é dispensado um turno. Queria que você falasse sobre a estrutura, né, do Conselho, né, justamente para desenvolver esse serviço. Do CMDCA ou do Conselho? Do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar atualmente funciona lá na Avenida Rio Branco, né, próximo da Facisa. Dispõe de uma estrutura que acolhe as pessoas, né, na parte a gente está tentando implantar o CIPA, né, que é um sistema que automatiza e informatiza todas essas questões de denúncia. Veja bem, quando a pessoa chega com uma denúncia lá, ainda é tudo por escrito, né? E aí você tem que encaminhar os ofícios, tem que mandar deixar lá. O CIPA, ele propõe você acolher a denúncia, você joga no sistema e o próprio sistema encaminha para os órgãos competentes que vão realizar. Tanto na ida quanto na devolutiva, vem tudo pelo CIPER, né? E o Conselho Tutelar dispõe dessa estrutura, dispõe de um veículo que atende às necessidades dos conselheiros quando precisam fazer visitas e funciona de segunda a sexta ali ao lado da Avenida Rio Branco e os plantões, como eu falei. Tem um contato também? Tem um telefone? Contato, tem. Certo. As pessoas ficam à disposição, né? Camilo, com relação ao dia do pleito, já tem algumas definições, né, da data, horário, local? Vocês já estão trabalhando esse dia da eleição? Sim, a data da eleição será de 1º de outubro, né? Um domingo. É um domingo. A gente fez... no Brasil todo, né? É no Brasil todo. Eu acho que desde o último pleito tentou se unificar, né? Por isso que o título é Processo Unificado de Escolha, né? Não é eleição, é um processo. Inclusive a campanha começa hoje também para todos os municípios? Começa hoje para todos os municípios, exatamente. E aí, alguns municípios, acho que o Rio Grande do Norte não teve situações como essa, estão passando por uma situação assim, atípica, que é o seguinte. O ideal é que nesse pleito a gente tenha pelo menos 10 candidatos. 5 titulares e os suplentes, né? E aí foi definido, com base no que foi colocado, que os municípios que tiveram pelo menos 7 candidatos seguem com o pleito. Sim. Né? Os municípios que tiveram menos de 7 candidatos, aí foi orientado que abrisse um novo processo para que outras pessoas pudessem se inscrever para que tivesse um número maior, né? Porque os suplentes de conselheiro tutelar atuam no suporte, licença maternidade, férias, qualquer tipo de intercorrência dos titulares. Então, para não prejudicar o andamento do conselho,
estipulou-se esse número mínimo de 7 candidatos, que não é o caso de Santa Cruz, né? Provavelmente as eleições acontecerão no estadual, na Escola Estadual Francisco de Assis Ribeiro. A gente fez a solicitação, estamos aguardando a resposta. E acontece no horário normal da eleição, de 8 até às 5 horas da tarde. O caso de Santa Cruz, urna eletrônica. Caso de Santa Cruz, urna eletrônica. Que é importante, foi bom você frisar isso aí, porque é o seguinte: diferentemente das eleições comuns, Santa Cruz, todos os municípios que vão ter urna eletrônica não recebem o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas de uma eleição normal. Porque estipula-se que numa eleição de conselheiro tutelar, a média de procura é de 10% do eleitorado. Então o TRE faz essa contabilidade e manda a quantidade de urnas baseado nisso aí. E a regra de habilitação do eleitor é a mesma, assim, questão de idade, tem todo o título de eleitor, isso, né? tem que estar habilitado da mesma forma que no Se sistema tiver com eleitoral. o título suspenso, não vota. Não vota, não vem na nossa listagem, né? E aí por que é importante dizer isso? Porque existem algumas comunidades rurais que recebem nas eleições urnas eletrônicas. Diferentemente agora, não é possível porque a gente só recebe nós vamos receber 9 urnas. E essas 9 urnas a gente vai concentrar em um local só. E aí a gente faz o agregamento de várias sessões em uma determinada urna. Não é uma urna para cada sessão, são várias sessões em cada urna. Então, até por uma questão de estrutura também, porque na eleição normal a gente tem a estrutura do TRE, né? Que ajuda no processo. Aqui não, é uma estrutura que a gente monta junto com o município, com funcionários que são cedidos pelo município, e aí a gente não tem condições, nem em quantitativo de urnas, nem em equipe de pulverizar essas urnas pelo município de Santa Cruz. E vota em apenas um candidato, porque teve um ano vota em apenas um candidato. Teve um ano que se votava em 5. Mas né? existem municípios que ainda Ainda. votam em 5. E é a prerrogativa do município fazer essa escolha? É porque assim, Alex, as recomendações que vêm do CONANDA, elas são resoluções. E resoluções estão abaixo de leis. Se o município tiver uma legislação específica, Entendi. aí se mantém o que está na legislação. Por exemplo, a questão da prova aqui de Santa Cruz, né? Exatamente. Nem todo município tem a prova. Exatamente, perfeito. Então, as resoluções vêm como orientações, mas é quando chega em um município que já existe uma lei relativa àquele processo, aí segue o que está naquela lei. Inclusive, as condutas vedadas que vêm, se na lei tiver mais condutas, aí também entra como conduta Como vedada. a nossa audiência ela é regional, você tem conhecimento de algum município que fuja dessas regras aqui de Santa Cruz? Ou todos seguirão esse mesmo calendário, ou começando hoje? Você tem essa informação? Em relação ao calendário, todos estão Todos seguindo. estão, né? Todos estão seguindo. Só em relação a essa questão de votar em 1, votar em 5, que varia. Eu não tenho... São muitos municípios, a gente, inclusive participou da reunião semana passada, eu não me recordo se houve alguma manifestação desse sentido, né? Só no quesito de um ou mais candidatos. Entendi. Muito bem, o Camilo com certeza vai voltar, né, daqui para a realização do pleito, para falar mais sobre essa escolha, essa campanha, tá? Mas a gente quer agradecer a sua presença aqui no Primeira Hora e fique à vontade, assim, para algo mais que você queira acrescentar, Camilo. Não, a gente que agradece mais uma vez o espaço aqui cedido. Nós estaremos divulgando em nossas redes sociais o contato, tanto por e-mail ou por telefone, que qualquer pessoa possa utilizar para qualquer tipo de denúncia relativo a abuso durante essa campanha. E a gente conta com a população e torce para que os candidatos façam uma campanha tranquila, sem nenhuma intercorrência. A gente vem trabalhando em conversa com os candidatos praticamente diariamente para que isso aconteça de forma tranquila, né? Não há necessidade de ter intercorrências, à vista que é um pleito que é tranquilo e a gente quer atuar como parceiro, a gente não quer atuar como fiscal, a gente quer atuar de forma para que eles façam a campanha deles da melhor forma possível. Muito bem.